Vamos ver hoje outra matéria: eletromagnetismo. Nós temos o ímã, certo? Que foi encontrado determinado na pessoa, aliás, no norte da China foi encontrado o ímã, certo? Então, o que são ímãs? São certas pedras encontradas na natureza que têm a propriedade de atrair ferro e níquel, certo? Mas existem os ímãs artificiais e os naturais, certo? Naturais, os artificiais são feitos pelo homem. Quando a corrente passa em um fio, certo? Porque a carga está se movimentando, a carga elétrica dos elétrons está se movimentando, gera os elétrons estão se movimentando, aí gera o campo magnético ao redor do elétron, certo? Bom, o que é campo magnético? É região em torno de um ímã natural ou artificial que passa a atrair ferro e níquel. O campo magnético apresenta direção, sentido e intensidade ou força, certo? Claro, tem a força elétrica, tem que ter a força magnética, claro. E do mesmo jeito que o campo elétrico tem a sua direção e seu sentido, o campo elétrico tem a sua direção e seu sentido, o campo magnético também tem a sua direção e seu sentido, certo? Bom, as linhas de força ou de indução são linhas que dão o sentido e a direção do norte para o sul do campo magnético do ímã ou bobina, ou o que seja. Você tem uma barra de um ímã, pedaço de pedra retangular de um ímã. Se aqui nós consideramos o norte e aqui o sul, porque o norte é o ponto onde as linhas de força saem. O sul é onde as linhas de força entram. Então, ela sai do norte, aí entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Essas aqui são linhas que se perdem, certo? E nem vi dessas aqui que estão. Então, são linhas que vêm de muito longe e entram no ímã. No centro do ímã, dentro do ímã, as linhas vão do sul para o norte, certo? Dentro do ímã, do sul para o norte. Mas as linhas que mais interessam são as linhas externas, vão do norte para o sul, certo? O campo magnético ao redor de um condutor reto, um fio elétrico, por exemplo. Você tem um fio elétrico, não é só um fio elétrico, não, pode ser um aramezinho bem fino, colocado na vertical. E vai passar corrente elétrica nesse arame, certo? O que acontece com esse arame, certo? Acontece que nesse ponto passa uma corrente, duas correntes, três correntes, N correntes, que depende da distância do raio, que depende do raio do R, que o ponto do campo está do centro do ímã, certo? Se o campo está aqui, o raio é esse.
Se o campo está aqui, o raio é esse. Se o campo está aqui, o raio é esse. E assim por diante. Certo? Então a região em torno do fio fica cheia de campos elétricos, de campos magnéticos, casos que são circulares. Aqui são assim, são circulares. O elétron vai para lá e os campos vão para cá. O elétron vai para lá. A corrente elétrica para lá, os campos vão para cá. Chamada regra da mão direita. Regra da mão direita. É isso. Você tem que esse campo é dado pela lei de Ampère. B igual a μ0 I sobre 2πr. Com μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metros sobre Ampère. Certo? Porque Tesla é a unidade de campo magnético. Certo? A unidade de campo magnético. E o μ é dado dessa maneira, com Tesla. O campo magnético no centro e no entorno de uma espira. Vamos considerar inicialmente só em torno da região R, da área R, no círculo que forma a espira. Você tem que o B será dado por μ0 I sobre 2R. Não tem 2π, é 2R. μ0 I vezes 2R. Certo? O campo magnético do interior de um solenoide. O solenoide é uma estrutura como essa. Você tem N fios enrolados, só que aqui eu mostrei que existe uma diferença entre os fios. Só que na prática não existe, eles são colados. São fios unidos por um metal, por uma tinta especial que são colados para que evitar que a carga passe de um lado por outro, simplesmente. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu não vi o campo magnético de um solenoide realmente. Mas quem já viu motor elétrico, uma parte do motor elétrico, por exemplo, de um ventilador, você vê que os fios ficam enrolados assim. E são enrolados um em cima do outro. São assim e são assim. São N voltas um em cima do outro e todos colados. Certo? Claro que tem a tinta especial, etc. Certo? Agora aqui a gente mostra com uma certa diferença delta em centímetros, porque fica mais difícil você desenhar. Certo? O campo vai do norte para o sul. Certo? E forma o campo elétrico no solenoide. Existe o campo no centro do solenoide, no meio do solenoide, e o campo externo. Então, assim, antes de pensar no solenoide, nós temos o campo magnético no centro do entorno de uma espira. Uma espira pega um arame e você solda, bota em forma circular e solda uma das partes, as partes finais, inicial. Ele fica uma bola, certo?
fica uma bola, se você botar uma corrente elétrica circulando em torno dele, você tem que B, aparece o B e tem um raio. Então B será igual a M0I sobre 2R. Certo? Quando é no solenoide, você tem que o B M0N vezes I. N é o número de voltas dado pela espira. Mesmo que a espira tenha esse tamanho, você deu N voltas, aí depois N volta por cima, N volta por cima, N volta por cima. Assim, você pode botar quantas voltas você quiser por cima. Em vez de fazer uma bobina longa, você faz com N voltas por cima uma da outra, certo? Claro que a distância, os fios estão colados, isso são solenoides. Bom, N L sobre L, onde N sobre L é a densidade linear da espira, certo? Para uma bobina, por isso que eu botei a diferença entre solenoide e a bobina, eu botei um espaçamento maior. Você tem a bobina, você tem o seguinte, você tem assim, assim. O solenoide você tem assim, entendeu? Em 10 centímetros do solenoide, certo? Para 20 ou 25 ou 40 fios. Em 10 centímetros de uma bobina, pode caber 3 ou 4 ou 6 fios de uma bobina, certo? Então, numa bobina você usa a regra de uma espira, que uma bobina é formada por N espiras. Então B igual a N Mi0 I sobre 2R. Mi0 I sobre 2R, tudo isso é N. É de uma bobina. Certo? Então está aí a matéria de campo magnético. Certo? Na próxima aula você vai ver o exercício. Sim, eu peço que dê um like nessa matéria que eu apresentei. Dê o like nos outros difíceis que se deu ou não deu. Nos de matemática se quiser, que tenha olhado ou não, que me estimula a fazer mais vídeos, certo? Tá aí para você copiar, dar o aumento, copiar, etc, etc. E tchau.